Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Boa noite às pessoas que, porventura, estiverem entrando ou vão entrar depois. Tanto agora no Facebook, como logo após a gente posta no YouTube, né? Esta conversa que a gente vai ter, essa live envolvendo o Evangelho, segundo o Espiritismo, dentro de um olhar universalista, mas sempre trazendo um tema tão necessário, creio eu, para todas as pessoas, não só para mim, como é a paz, ok? Então, hoje nós vamos recorrer à ajuda aos universitários, né? Os amigos do grupo Projeto Universo, que faziam Evangelho e Terapia, a gente momentaneamente parou de fazer pelo YouTube. Se eles puderem ajudar, eles já sabem o ritmo. Se quiserem abrir o seu Evangelho em sua casa, e assim nos agraciarmos, né, com uma passagem escrita, a gente lê e tenta coligar com o título de hoje do nosso Evangelho, que é o Natal de Cristo e a Caminho da Paz, que é uma coisa muito interessante, esse processo de paz, um nomezinho tão pequeno, mas nos nossos dias de hoje, e sempre, creio eu, é o que se faz grandemente necessário. Hoje mesmo eu estava escrevendo com os amigos espirituais e um amigo me fez uma pergunta que me gerou uma grande reflexão. Ele perguntou: como foi o seu ano de 2019? O que você fez com que você aprendeu? A religião que você tem, tanto defende, lhe ajudou no que no seu caráter, na sua índole, na sua conduta? O time de futebol que você torce tanto, ou o partido político, acrescentou o que em sua paz de espírito, no seu progresso interior como um ser humano educado, gentil, cortês? Os conhecidos novos, as pessoas que saíram momentaneamente da sua vida, os novos que entraram, os parentes, os amigos, né, até os dissabores, o que acrescentou a cultura que você absorveu e o que lhe acrescenta a educação que você se envolveu ou se envolve até então, neste ano de 2019. Rapaz, quando o pai José da Caridade me perguntou isso, obviamente que de uma forma muito mais profunda e direta, que boiadeiro e baiano, entidades não dão rodeios, eu poderia dizer coisas boas, mas como eu sou muito crítico e analítico comigo mesmo, sempre ponderando, eu fiquei parado, observando, pensando aquilo que no fundo, eu prego para mim mesmo, não posso apregoar na vida das pessoas, mas estou sempre falando, o que mais se faz de necessário é a paz. Não adianta eu saber fazer, estar, manter, pertencer, lutar por algo que não me dá paz. Que não me dá paz nu e cru de tudo que eu possa comprar ou de tudo que eu possa me denominar porque pertenço. Então, isso é uma coisa que eu pensei comigo mesmo. Poxa, vou fazer uma live conversando com meus amigos, que ninguém é obrigado a, vamos dizer assim, a credibilizar minhas palavras, né, com sua atenção, mas a paz é algo tão necessário na vida da gente, a gente luta tanto, briga tanto, realmente para manter a paz ou para ter uma verdade que nos tira a mesma? A gente briga tanto, luta tanto, realmente para viver em paz ou ainda se manter numa realidade que não nos realiza em verdade, em justiça, em nobreza de ser humano e acabamos a nos distanciando da mesma. Aí vem aquele nomezinho que muita gente não gosta, né? Pouca reforma íntima dá disso, né? E dá nisso, e infelizmente a superficialidade de nós vivermos com intensidade o que somos, cada vez mais promove isso, né? Só futilidade, só isso. Eu não estou dando indireta para ninguém, mas é um evangelho direcionado a esta busca, ainda mais agora, neste dia 25, que é simbolicamente o nascimento do nosso Cristo Jesus, para quem crê, né?
no Cristo em cima e muito mais além do que qualquer religião. O Cristo é um senso de amor, o Cristo é um consenso de amar, o Cristo é a ternura com afeto na bravura da humildade mais pura do indulgente que se comprencia com a naturalidade do afago que se faz sobre tudo e todas as coisas. O Cristo é a igualdade estadista que todos os dias, quando o sol brilha, ou quando a chuva cai, quando as tempestades passam, quando o luar se preenche, ou quando as estrelas piscam, quando venta, ou quando a brisa nos acariciia, ele nos dá isso: esperança, vida, sem nós precisar pedirmos, ou muito menos termos fé por ele e nele. Cristo é Deus justificado em nós. É Deus vívido, límpido por nós. Cabe a nós encontrar Ele, não só dia 25 de dezembro, esse Natal simbólico, mais comercial do que propriamente espiritual, nada contra, é só um ponto de vista meu, mas encontrar esse Cristo, que não precisa vir numa carruagem de fogo, ou num disco voador, ou em cima de uma nuvem, mas precisa renascer dentro de nós, no momento que nós perdoamos os nossos desafetos e temos um ato de compaixão interno que nos compadeça de nós mesmos, através da reforma íntima, da reflexão, da autoanálise, buscando o nosso tema da live, que é a nossa paz. Faz-se mais de necessário a nossa paz. É isto que Cristo nos doa: paz. Paz em ser nós mesmos, paz em ter alguma coisa, paz por pertencer a algo, mas paz por se manter o que nós somos, seres humanos em evolução. Valeu? Vou parar com esse prólogo, com esse blá 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 meu aqui, e vou ler talvez alguma curiosidade dos meus amigos que estão participando desse evangelho não espírita, nada contra a doutrina dos espíritos, que é linda, mas o evangelho segundo o espiritismo, mediante uma visão universalista e aos espíritos, né, evoluindo como todos nós, carnados ou desencarnados, que hoje em dia só Jesus, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Rafael Miranda, salve Edson Rosa, salve meu irmão. Como poderíamos encontrar nossa lucidez espiritual segundo os ensinamentos do Mestre Jesus? Através da mesma conseguir a paz. Salve as suas forças, salve as nossas. Os ensinamentos de Jesus são simples, os humildes do coração, não para os avantajados da ideia, que esquecem o verdadeiro ideal que não está na cabeça, mas que está no seu coração, que é o partilho do melhor, que é a cumplicidade do bem e que é a permuta em ser ele mesmo, dentro do possível, pelo progresso interior, um emanar de paz através do exemplo que se faz do amor, pelo amar em Cristo, que a pessoa lúcida se tem em vida. Este, ao meu ver, humilde e pequeno, de aprendiz que morrerei assim e reencarnei um aprendiz de Cristo. Amanhã ou depois eu não sei se vai ser qual mestre que eu vou seguir, mas nessa vida é Cristo, nos traz isso. É simples. Mas é tão simples, que é simples também para as pessoas que talvez eu não goste tanto, ou para as religiões que eu não tenha tanto afeto, ou para os modos viventes e as colocações, as vicissitudes, as formas e as maneiras de outras realidades se mostrarem. Então, por ser tão simples assim, eu, ser humano, pelo ego separativista, acabo tornando o amar difícil, o amor impossível, a partilha incompreensível. E sentimentos como afeto, ternura, compaixão, integridade, bondade, gentileza, cordialidade, gratidão, palavras poéticas, não sentidos em Cristo, que deveria estar redivivo no meu coração. Porque todas essas palavras são simples. Agora, por ser simples, nós necessitamos ainda, Rafa, não todos seres, mas infelizmente sermos meticulosos, tramosos, ardis, intelectuais do bem,
cultos da caridade, ao ponto de meticulosamente fazer o bem, vendo sempre a quem? A nossa vaidade. Fazer o bem, praticar o bem ao outro, vendo sempre a quem? O nosso orgulho. Fazendo o bem, fazendo e praticando a caridade, vendo sempre a quem? O nosso egoísmo, porque só fica na nossa panela que bate palmas ou que recorre à nossa ajuda porque somos seres superiores. Fica difícil, meu amigo. E eu não estou rindo de você nem de vocês, eu estou sorrindo para a vida, graças a Deus. Vem a mim aqui as criancinhas, olha a simplicidade desse ensinamento e a grandiosidade do mesmo. Quando Cristo nos convida a sermos criança, é nos tratarmos com pureza. O contrário da avareza é a indulgência. Nós não somos nem indulgentes com nós mesmos. Nós vivemos no imediatismo do agora, mas ao mesmo tempo sobrevivemos sim à busca do encanto, do lúdico, da fantasia de ser algo amanhã que ainda hoje mal e porcamente nutrimos. Então o nosso agora é fútil, é superficial, há uma casca que muitas das vezes eu me escondo pela religião que sigo, pelo grupo que pertenço, pelo partido político que luto, pela egrégora espiritual que tanto tenho fé, mas a reforma íntima em Cristo, ou no mestre Celso, ou no mestre em Cristo, ou em Deus, eu não faço. Então vale muito mais eu saber muito, desde livros de magia envolvendo grimórios, a declorar o evangelho do lar, fazer palestras espíritas ou de umbanda, ou de candomblé, lindas, poéticas, mas sendo um pedaço de bicho, de animal, pior do que os gatinhos e os cachorros, que são seres humanos cósmicos, que estão aqui para nos aturar e nos curar, por que não dizer, das nossas maledicências racionais de superioridade sobre a nossa própria raça. Quem dirá os outros? Então, Cristo é simples. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse a simplicidade de amar-me a mim mesmo, nunca eu vou saber o que é o amor. Não tem como a pessoa saber sentindo e compreender, concebendo-se no amor, se a pessoa mal e porcamente consegue se admirar no espelho, meu irmão. Que bondade eu posso fazer ao outro em lealdade àquilo que eu sigo em Cristo, ou por Cristo, se um mínimo de respeito à minha própria vida eu não me dou e não me dou? É óbvio que os ensinamentos de Cristo vão ser pérolas, jogada tu sabe a quem, porque não entra nas pessoas algo simples, puro, que deixe ela nua e crua do que ela possa ter, e do que ela possa manter, e do que ela possa estar. Mas deixa ela nua e crua, somente como ela é. Raríssimos vão seguir essa doutrina em Cristo, fora da cruz, redivivo, trazendo a boa nova da eternidade do Espírito, que evolui pelo que sente, não pelo que pensa. Que evolui pelo que se consente-se, não pelo que nutre em guardar, em somar e em multiplicar. Ainda mais em coisas de bens materiais, que a traça come e que o tempo corrói. Agora, um amor, um afeto, uma gratidão, uma ternura, uma compaixão e uma bravura para aquele que é muito corajoso para si mesmo, de ter a autocompaixão de dizer eu te perdoo e me perdoo, além das palavras, mas pelos atos, este sim pode dizer que é um cristão redivivo em Cristo. O resto, assim como eu, posso falar de mim, não das pessoas, estão tentando, que bom, mas tentar com originalidade, não com mediocridade. Cristo, a simplicidade de Cristo não tem mentira, tem verdade. E a verdade de Cristo é a justiça que nos iguala em evolução. Talvez uns mais, outros menos, mas para Cristo não existe mais e menos, existe progresso interior.
E isso só um espírito pode calcular, pelo que nós chamamos, como está aqui no textinho, de paz. Que adianta eu ser um evangélico, um bandista, um católico, um candomblecista, um espírita, se eu não tenho paz naquilo que eu prego? Se eu não levo paz naquilo que eu acredito? Se eu não comungo com os meus familiares, um bom senso de educação, pelo intelecto que eu absorvo? Que Cristo é este que eu estou seguindo que dificulta a minha vida, o meu convívio e o meu eu? Então, Rafael, pela minha ignorância, eu não sei te dar essa explicação. Eu só posso falar o que eu falei. Os ensinamentos do Cristo nos deixa nu e cru, convidando a nós sermos como uma criança, para nós mesmos. Não infantis e imaturos, mas maduros que amadurecem para dentro, rejuvenescendo cada vez mais pelo amor próprio, fé raciocinada e lucidez, as boas novas para fora. E espalhando por aí as sementes rejuvenescedoras da esperança, da sensatez, do amor, da cumplicidade, da verdade e da união. Por onde? Pelo exemplo de um cidadão, de um obreiro do Senhor, de um trabalhador da última hora, de um ungido pelo Espírito Santo, de um médium, de um humano comum, mas que se quer no mínimo bem e com certeza não deseja para ninguém o pior. Valeu, Rafael? É mais ou menos isso, viu? Te enrolei, mas eu não sei explicar não, meu amigo. Só posso dizer que a doutrina do Cristo é simples. O ser humano que gosta de fazer bagunça. Como diz o preto velho Benedito, é uma firula fazer o quê, né? Mas a gente respeita muito, muito e muito. Tem uma amiga chamada Maria Emília. Ela fala, com certeza, a doutrina espírita me trouxe muita paz e entendimentos. Eu concordo, minha amiga. Com licença a todos. Boa noite. Que não só a doutrina espírita, mas qualquer doutrina filosófica, espiritualista ou bem religiosa, e por que não dizer até pentecoste, evangélica, nos traz mensagens boas. Mas como nós vamos receber essa mensagem é que torna ela algo que pode nos fazer melhor ou algo que nos torna pior do que somos. Prova disso que tem muita gente adulta, com muita cultura, com muito desvelo, mas quando se depara com uma doença, ou no mínimo com uma vacina, grita, desmaia, berra, bota para fora os seus animais. Por favor, uma metáfora. Enquanto nós vemos crianças ignorantes que não sabem nem o que o Edson sabe, olha que eu sou ignorante pra caramba, que não é espírita, nem evangélico, nem católico, não está nem aí, é um ateu. Mas quando vê uma seringa em sua frente, uma dificuldade na vida, passa a vida com dignidade, vence com esperança, porque tem em si o seu ideal de bem, de integridade humana. Não precisa ser um religioso nem um espírita para ter vergonha na cara e não fazer o mal para o outro. Começando a se desejar em si e por si o melhor pela arte e a aventura de ter amor próprio. Mas eu creio como você. A doutrina espírita traz não só para você como para mim um calço aos meus pés para que eu me erga não acima dos outros, mas acima das minhas maledicências e não pare de olhar para baixo, desejando que um dia eu cresça para cima pelas minhas forças, não precisando humilhar, desfazer, brigar, lutar, injuriar a vida, a religião, a postura ou a condição de ninguém. Doutrinas são maravilhosas, posturas humanas é que são animalizadas. Muito obrigado, Maria, mas eu concordo com você. A doutrina espírita, como qualquer outra filosofia, pode ajudar o ser humano. Agora, se o ser humano está aberto a uma realidade que é para todos, aí é outra história. Muitas das vezes o umbigo não deixa a gente dividir, só somar e multiplicar. Umbigo.
Muito obrigado, viu? Aí tira a paz. Quem é que vai ter paz assim? Me diz qual é o ser humano, eu só estou linkando, viu, Maria? Não estou lhe respondendo. Qual é o ser humano que tem paz brigando pela sua religião? Que religião é essa que motiva as pessoas a brigar por ela? É a mesma coisa eu incorporar o pai Benedito e ele falar, meu filho, a partir de hoje você deve lutar por mim. Não deixa ninguém falar mal de mim que eu fico dodói. Coitado, pai Benedito, tem que ser desobsediado, porque deve ter algum problema com esse mentor. Eu não estou dando indireta, eu estou falando de mim e das entidades que realmente tem que ter muita luz para chegar nesse corpo aqui, viu? Para me aguentar, mas é a realidade. Que Cristo é esse que precisa ser defendido? Ele tem que ser amado no outro, e não no outro que nós conhecemos, mas no outro que nós queremos desconhecer. Porque se nós observar os nossos desafetos, o que mais evidencia quem nós não gostamos é os defeitos que nós nutrimos e que nós guardamos. Mas a paz de Jesus é difícil de ser seguida pela simplicidade que ela é provida a qualquer um. A paz dos homens é tentadora a ser envolvida e a ser mantida e a ser adorada, idolatrada, porque ela deixa alguns exclusivos no entendimento, massivos no suposto saber, agressivos no suposto conhecer. Agora, ser é outra coisa. Manter é o que eles mais fazem. Lei de sintonia, valeu? Muito obrigado a todos. Se eu dar uma olhadinha aqui, se tem mais algum amigo ajudando, uma boa noite. Não estou pregando nada, eu só vim fazer um evangelho amigável, na paz de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha que capítulo lindo que o Claudir abriu aqui para a gente, o Claudir Pereira. Capítulo 23, esse é o Evangelho. Não vim trazer a paz. Olha só, como é que Jesus não veio trazer a paz? Por mais que esse capítulo, na verdade, Claudir, eu te peço a gentileza, pelos irmãos que estão lendo, se você puder postar mais um pouco do texto, Jesus fala muito em metáfora. Quando ele fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ele veio trazer a verdade. E a verdade, ela só é contra a corrupção. Ela é contra o engano. Mas a verdade do Cristo, no mundo de hoje, o que mais faz é tirar a paz do ser humano. Como é que eu vou seguir um homem que vai tirar minha paz? Sim. Cristo vai tirar a paz do Edson, porque como é que eu vou seguir a Jesus se ele fala claramente que eu sou igual a uma prostituta? Que eu sou igual a um mendigo? Ele está doido. Como é que eu vou seguir um homem que diz para mim vender todas as minhas coisas e seguir ele com o que há de mais valioso? Obviamente que ele falou em metáfora, para seguir Jesus, basta seguir com o coração limpo, com uma intenção sóbria do que quer, não com dinheiro comprando aquilo que você não é. Foi isso que Jesus tentou dizer para o jovem rico. Mas cada um entende como quer, né? A conveniência está aí. Então, como é que eu vou seguir um homem que pede para mim isso? Ele está doido? Como é que eu vou desfazer dessa mesa branquinha bonita aqui? Como é que eu vou fazer de estar aparecendo em live, ganhando link, essas coisas que particularmente eu já disse isso, eu não ofendo ninguém que é meu amigo. Quem é meu amigo sabe que eu sou assim mesmo. Pouco me importa, link. Eu estou aqui só para conversar de boa. Então é difícil. Como é que eu vou acreditar num Deus, em Jesus Cristo, se ele ama os umbandistas da mesma forma que ele ama um evangélico da Assembleia de Deus? Como é que eu vou acreditar em Jesus se ele ama e adora, ele é apaixonado por carnívoros, se eu sou vegano? É difícil. Ele vai tirar minha pele, ele vai me enlouquecer. Então, não tem como entender Jesus com uma lógica que disputa com o outro. Agora, começamos a compreender a paz de Jesus quando se aloja no nosso coração um sentido de amor próprio que nos equivala, não nos compara, que nos iguala, não disputa com outrem que talvez não tenha, não saiba, não se mantém e não é como eu sou.
Então, esse versículo fala isso. Jesus não tira a paz de ninguém, mas a verdade dele tira, sim, a paz de muita gente que vive na mentira, que vive no engodo, na conveniência, na ilusão, no embaralhamento mental, na loucura, na lacuna, no vazio, na euforia, na ansiedade. Então, ouvir Jesus, para algumas pessoas, é piração pura, é uma loucura, o cara é louco. Por isso que eu sou assim doido. Ouvir a Cristo é ensurdecer os ouvidos do pensamento e enobrecer o que verdadeiramente lhe oculta no silêncio que lhe ensina a você ser ser humano, que é o coração. Um coração que não se corrompe pertence a um corpo que tem um cérebro que, mesmo que não tenha estudos de faculdades, mas tem um cérebro cheio de sabedoria. Um coração que se corrompe fácil pelas leis dos homens, não pela paz de Jesus, mas pela paz dos homens, com certeza pode ter 10 faculdades, falar todos os idiomas da terra. É um cérebro falso e facilmente corruptível. Ele se corrompe com qualquer historinha, qualquer piadinha, ele acredita-se superior, porque ele tem que disputar com o outro o desamor, porque amor ele não tem. Valeu, Claudia? Eu estou sendo bem breve, falando de uma forma até um pouco poética e metafórica, mas para bom entendedor, quem quiser entende, quem não quiser, não tem problema não. Eu estou chapado de Jesus, graças a Deus. É bom demais, viu? Graças a Deus. Cada um segue o que quer. Muito obrigado, meu irmão. Com licença. Márcia Calmon dando boa noite. Boa noite, Márcia. Tem uma amiga que escreveu algo, eu não entendi nada, por isso que eu passei reto aqui. Muito obrigado. Tem gente dizendo que é para Deus vai abençoar. Abençoe a todos nós. Tem uma amiga chamada Juliana Cristina Lima, ela é lá do Rio de Janeiro, de Heróis, se não me engano. Como viver a reforma interna observando os ensinamentos do Cristo na prática, sozinhos. Ela fala, olha só, sozinhos. Como foi com o irmão? Alguma dica? Ela está pedindo uma dica para mim, ela está pedindo possível, o impossível, vamos lá. Não sei se foi clara, né? Ela está dizendo e pede desculpas e coisa assim. Ela está, na verdade, falando como seguir os ensinamentos de Jesus Cristo sozinho, mas todos os ensinamentos de Jesus neste planeta ainda dual é unitário. Ele só desperta com a unidade, mas ele só funciona para o coletivo. Todos os ensinamentos do Cristo, ele desperta por unidade, mas ele só funciona em prática quando é o coletivo. É como amar e o amor. Quando nós amamos de verdade em Cristo, quando nós amamos em amor de verdade em Jesus, essa luz dentro de nós nos seduz ao ponto de nós querer lançar a todas as direções, inclusive naqueles que não gostam da gente. Inclusive, principalmente naqueles que não suportam o nosso jeito de ser em Cristo. Não interessa a religião e a filosofia. Ao ponto de, muitas das vezes, nós nos calarmos mediante as nossas ofensas que nós levamos, mas não calar a atitude de um homem de bem, de boa vontade, e que dá o exemplo da fé crística, num Cristo vivo por nós, que assim reluz no dia a dia, no bom combate já vencido, para aquele que entende que a morte não existe, e que a única morte que existe é quando a gente perde o seu verdadeiro ideal. Ser feliz, ser alegre e ter paz dentro de si. Por si mesmo.
Então, todos os ensinamentos de Jesus nessa terra é individual, sim, porque cada um colhe o fruto e come o maná do deserto de Moisés de um jeito. Agora, quando esse maná, esse pão, essa massa, nos sustenta ao ponto de instigar em nós e germinar em nós esse sentido de afeto afável, da cumplicidade indulgente, fraternal deste Cristo Jesus, em luz nós precisamos, pela nossa naturalidade de ser e no exemplo de estar humano, distribuir ao outro, seja ele quem for e seja quem se fizer, sem obrigar, sem brigar, sem pegar palavras religiosas, mas simplesmente demonstrando uma atitude de alguém que ama-se em vida e que adora e tem fé e ama a vida alheia também. Então, minha amiga, eu estou falando, mas não tem como uma receitinha de bolo. É reforma íntima. Tem pessoas que seguem Jesus e acreditam em Cristo com palavras lindas. Eu acredito em Jesus quando os mestres ascensionados e as energias fractais entram no meu coronário e banham o meu chakra e eu desperto na quinta, na nona, na 10ª, 20ª dimensão. Eu não estou debochando, é o jeito da pessoa comer o maná do despertamento cristão, em Cristo, não religioso. Tem gente que precisa só ouvir, Jesus te ama e é salvo, porque é desperto. Sai da lentidez, da dormência, de ter que adquirir muito, sem usufruir do que vale realmente a pena, que é a sua vida em lucidez por dentro. Tem pessoas que precisam tocar tambor e sineta, falar de Oxalá, outros de Olorum, outros de Jeová, de Jafé, de Rama, de Krishna, de Buda, não interessa o nome, cada um vai despertar de um jeito. Então, o despertar do Cristo é unitário. Mas o funcionamento da renovação é o coletivo. Não tem como despertar em Jesus sem se fizer Cristo. Você pode até continuar com seus defeitos, mas quando você começa a seguir este homem, este irmão, este pai, este mestre magnífico, querendo ou não, mesmo com defeitos, nós, sem saber muitas das vezes, expelimos no outro algo em Cristo, que renova uma atitude, a princípio é nossa, e que renova também a atitude de outro. Talvez num olhar de admiração, até de inveja, de nojo, quem sabe, mas renova assim. Este é o poder do exemplo de Jesus. Jesus Cristo pede para nós exemplo. Dê o seu exemplo. Você segue o que? O budismo? Gosta do povo cigano? Segue! Não tem problema não, precisa nem falar o nome de Jesus. Se você for justo, indulgente, caridoso, ter bom senso, ter lucidez no que faz, desejar amor ao outro, ser justo, amar, tentar pelo menos, com certeza, você pode dar o nome que for, mas você é cristão. No sentido não religioso, mas no sentido de senso de indulgência aos nossos semelhantes. Cristo não é uma religião nem uma religiosidade. Cristo é uma filosofia do espírito. Cristo é a verdade da alma. E Cristo é a cartilha do ego e da consciência e da mente humana a se prever em si mesmo e requerer a si próprio cada vez mais de bem. Graças a Deus. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito obrigado, viu, minha amiga? Mas cada um com a sua verdade, né? A gente respeita as pessoas. Eu, particularmente, procuro não falar de Jesus com religião nenhuma. Nem espírita, nem de umbanda que eu pertenço, nem nenhum. Por mais que ele se funde com todas. Mas eu procuro não falar em Cristo com religião. Porque daí dá debate, vai dar disputa. E Cristo não veio trazer disputa a nada. Veio trazer luz e realidade. Realização e transformação a cada um de nós. E com certeza não é com ódio. Com certeza não é com preconceito. E com mais certeza ainda, não é desleixando a vida alheia que Cristo veio trazer a sua doutrina. Valeu?
Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Uma boa noite a todos. Eita, Edson, um dia eu aprendo a mexer na internet, eu prometo. Toda vez é isso aí, mas não tem problema não, viu? Sei que os meus amigos são calmos, pacienciosos, coisas que eu estou tentando buscar. Tem uma amiga chamada Elfi, eu não sei se é esse seu nome, me perdão, me perdoe. Aí entra a dor para se silenciar um pouco. O ego é ouvir o que Cristo tem dizer, não entendi bem o que ela escreveu, em nosso íntimo. Pelo que eu entendi, porque eu não soube ler, ela escreveu direitinho, ela está tentando dizer assim, aí entraria a dor para nos dar o silêncio? O ego aprende a ouvir a Cristo por aí? Não, relativo, muito relativo. Tanta dor e o sofrimento são duas formas e modos, mediante a essa dimensão de encarnados e desencarnados, para quem é espiritualista, tá? Ou até para quem não é espiritualista, para o bom senso e para a razão, para a ética, conduta e moral e para a lucidez. Estou falando a mesma coisa, só no outro linguajar. A gente entende que eu posso sentir dor e posso aprender com ela. Então, aquela dor passa a ser autoconhecimento e aprendizagem e informação. Se assim eu, na minha unidade, me ter, não me transforma melhor do que ninguém. Mas com certeza sofrimento eu não vou ter. Porque a dor em mim, sustentada e criada por mim, não vai dar vazão a eu esmagar em mim esta dor com sofrimento. Tipo, piorar a dor com sofrimento. Agora, eu posso chegar e dizer assim para o Edson, Edson, a partir de hoje, para você seguir Jesus, você vai ter que amar os seus inimigos. Ah, começando a amar você, sem impor condições. No nível de consciência do Edson Rosa, ele ia pirar na batatinha, porque é difícil ainda. Muitas das vezes eu me pego não me amando tanto. Aí eu vou dizer que amo todo mundo? Eu respeito. Eu estou no nível do respeito já, graças a Deus. Vocês entenderam? Então, mesmo muitas das vezes, Cristo ou um espírito ou a vida nos dando uma mensagem boa de amor, não entra em nós porque nós estamos fechados até o que nós somos. Porque nós pertencemos ao que tem lá fora, nós não nos acreditamos, nós não nos credibilizamos, nós não nos envolvemos pelo que se nutre por dentro. Nós nos fascinamos pelo que nos compra, pelos vícios, pela vaidade, pela avareza, pela sensualidade, pela sexualidade, ou até pela intelectualidade, neste caso fria e calculista, que só disputa, pelas coisas que estão lá fora, na periferia do que eu sou por dentro. Aí, o que é bom se transforma na pior dor que existe no mundo, porque é algo longe de mim, a minha interioridade de ser. Agora é muito perto de mim algo que eu possa me manter comprando, que eu possa me manter pertencendo. E que eu possa me fazer grande me afiliando para fora, mas não para dentro, meus irmãos. Isso é um ensinamento básico de Jesus em qualquer filodoutrina e religião. Homem, conheça-te. E a verdade, a maior verdade de todas, que é o teu amor próprio, incondicional, lhe libertará de todas as dores, começando por aí e, consequentemente, de todos os sofrimentos do mundo. Mesmo sendo encarnado, se nós entendermos que ele está falando em sentido de sentir as coisas, de idealizar, de ideal, não em sentido apenas físico-material. Porque se levar no sentido físico, é óbvio que se levar um marretaço de 10 quilos na ponta do meu dedo, eu vou gritar, vai doer, eu vou sofrer. Não é nesse sentido que Cristo está falando. Por mais que tem muita gente que materializa até as mensagens de Jesus apenas no fio níquel, ou quando não, muitas das vezes da conveniência ou não de entender e saber, de passar e compreender. Valeu? Muito obrigado, viu, minha amiga? Muito obrigado. Por isso, vou repetir mais uma vez, me tornando prolixo.
O despertar de Jesus é unitário. A fecundação é unitária. Mas o fertilizar para fora é o coletivo. Não tem como crer em Jesus e continuar só para dentro de si o que é de bom. Necessita esse de bom fazermos nós para fora melhor ainda. Valeu? É isso que eu estou tentando dizer, mas cada um. Muito obrigado, Elfi. Eu acho que é esse o nome. Muito obrigado. Vamos ver se tem mais alguma colocação. Uma boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite a todos aí, viu? Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu vou só ler mais um versículo ou mais uma pergunta e vou encerrar. Não vou mais tomar o tempo de vocês, que agora que o vídeo já passou 40 minutos. Como eu falo, fala até pelos cotovelos. Só Jesus, viu? Só Jesus mesmo vai me aguentar. Mas vamos lá, se tiver mais uma colocação, deixa eu olhar aqui vagarosamente, estou baixando. Agora acho que eu aprendi. Olha aí, viu? Depois de trocentos anos, eu aprendi a ver os comentários das pessoas. Bom, eu vou fazer um comentário e encerrar, porque, na verdade, eu convidei uns amigos, não desfazendo de ninguém, a fazer um especial de Natal com uma entidade que se propôs, porque não tem como eu mandar nos meus mentores, né? Seria muita petulância e invigilância minha chegar e dizer, eu vou fazer um especial de Natal com o Preto Velho Benedito. Não. Ele sugeriu, se eu tivesse tempo e algumas pessoas quisessem ajudar, ele viria, a gente ia gravar, algumas pessoas vão me ajudar, aí ele vai vir pelo manifesto e vai falar sobre Jesus e sobre Natal e vai dar de presente para as pessoas uma mensagem de amor. Tomar a Deus a quem se quiser afim. Cada um curte, se não quiser não curte, não curte. Não no sentido de curtir com link, mas de curtir com isso aqui, ó, com coração. Ok? E a mensagem que eu vou encerrar hoje, que não é um encerramento, oh, meu Deus, tomara que o Natal se faça 365 dias no coração de todas as pessoas. É o que eu desejo no fundo do meu coração. Hoje mesmo, eu vou tentar não me emocionar, por mais que já estou emocionado só em pensar nela, me vem a saudade de minha avó, Maria Exulina Garcia da Rosa. Uma mulher fascinante, um ser divino, que mesmo ela estando na pátria espiritual, eu tento tornar este amor algo que me torna vívido. Então, todas as vezes que eu penso nessa mulher, especial na minha vida como ser humano, eu penso naquelas pessoas que me fizeram algo mal e eu, conscientemente, inconsciente, fiz o mal a elas. Pode parecer papo de louco, mas Jesus faz isso com a gente quando ele tira nós da nossa cruz de arrogância, na nossa cruz de intolerância, na nossa cruz de alto se ignorar. Então, hoje eu fiquei muito tempo, tá difícil, pensando sobre ela, pensando muito e agradecendo os ensinamentos dela sobre esse homem. Aonde entra isso que eu estou dividindo com vocês? Sejam gratos às pessoas que aqui estão. Não percam tempo guardando a mesquinhez de não perdoar, porque o não perdoar é mesquinhez de espírito, sim. Mesquinhez porque machuca. Quem não perdoa se machuca, se fere. Então, neste Natal, e tomar a Deus há 365 dias, a gente possa exercitar o perdão porque ainda não fez o curso que gostaria, que ainda não está na profissão, que talvez por necessidade está noutra, mas tem tudo para fazer, mas fica adiando. O perdão de um irmão, o perdão de um tio, o perdão de um parente, a autoconquista do amor próprio, o sair do comodismo. Então, que as pessoas possam, dentro do seu possível, se auto-perdoar pelo aquilo que ainda não são, mas busquem em Cristo, ou no santo, ou na egrégora que querem, e que se afinizarem, mas que ainda não são, mas ainda serão. E que possam, dentro do possível, agora eu falo em nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo, ou dos axés do universo, possa ele abençoar todas as pessoas e bem antes do Natal, elas começarem já a perdoar os seus desafetos. Que a comida que nós absorvemos, que o alimento que nós absorvemos, não seja apenas o que for
não perecível ou até perecível, mas que seja aquele que coloca uma muda de renovação dentro de nós. Que os abraços possam ser sinceros, que as felicitações possam ser sinceras, que os beijos possam ser sinceros, que os amores, os enamorar, os olhares de afeto possam ser sinceros, não só no Natal, mas na mesa, na cama, no banho, no dia a dia, na vida de todos nós, porque a paz de Jesus nos simplifica numa palavrinha: amar próprio. Por isso que esta paz é muito difícil ainda nessa terra se ter. Porque o amar próprio só te apropria do que se faz mais que necessário em vida, que é você ser a sua própria paz. Valeu? Muito obrigado a todos. Desculpa aí pelo momento de emoção. Vai fazer o quê? É em Cristo mesmo. Muito obrigado, viu? Uma boa noite, obrigado à ajuda de todos, tá bom? Desculpa quem não gostou, mas quem gostou também, desculpa que eu sou louquinho. Muito obrigado, boa noite. Valeu.